Quem estuda Sartre, quem está começando a gostar de existencialismo e pode sentir um incômodo que é um incômodo muito comum sobre a liberdade, né? E a liberdade, eu estava numa conversa com uma amiga esses dias e ela disse isso, liberdade incomoda muito. E então, será que o Sartre, dizendo sobre liberdade e sobre possibilidades de escolher, será que ele estava sendo meritocrático? Será que ele estava negando as mazelas do mundo, as mazelas sociais? Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Nós estamos estudando Ser Livre com Sartre. A propósito, todo mês de junho você tem um cupom de 25% de desconto. A editora Vozes presenteou os alunos do nosso gabinete, né, quem acompanha o nosso gabinete, com esse cupom de desconto. Para quem quer aprender sobre Sartre e atender usando essa perspectiva, eu acho que esse livro aqui vai favorecer muito. Então sai baratinho lá no site da editora Vozes. Eu fazendo propaganda, mas não ganho nada com esse cupom. Esse cupom é só para vocês, é só um presente para vocês. E respondendo então essa pergunta, Sartre, né, tá sendo muito meritocrático, tá negando a realidade? Não, não está. Ele vai dizer que existir é existir com, e que a gente existe e a nossa liberdade, ela está em cerceamento. A nossa liberdade, ela está, de certo modo, condicionada à facticidade do mundo, né? Quando a gente nasce, já tem um mundo que está dado. Quando a gente nasce, tem relações estabelecidas no mundo, tem linguagem, por exemplo, né? E a linguagem é uma grande definidora das coisas e da nossa possibilidade de escolher. Então, alguém comentou assim comigo no Instagram, né? A propósito, me sigam lá no Instagram. Alguém comentou lá no Instagram dizendo: eu trabalho com mulheres vítimas de violência, né? E vejo que elas não têm condições de escolher. Num primeiro momento, talvez elas estejam apenas agindo, né? Apenas, na verdade, se comportando num exercício de resposta, quase que no automático. Por isso que na fenomenologia a gente vai chamar a reflexão. A gente vai entender que um passo mais profundo é a nossa capacidade de refletir. A percepção todos têm, os animais têm a percepção, que o passo mais profundo é o passo da reflexão. Então, é claro que as mulheres vítimas de violência, por exemplo, se submetendo, né, ou se colocando em determinadas situações que não conseguem sair dessa relação abusiva, por exemplo, será que ela está escolhendo ficar numa relação abusiva, né? De dizer, ela está escolhendo, essa resposta ela é muito empobrecida, né? Eu preciso então, enquanto terapeuta, e é por isso que a terapia existe, é por isso que outras questões no mundo precisam ser melhoradas, para que as pessoas tenham mais condições de exercer a sua liberdade, de exercer a sua responsabilidade, de exercer a sua escolha. Então, exercer a liberdade, exercer a responsabilidade, exercer a escolha são processos, né? São processos, porque exigem reflexão. E juntos, né, nesse movimento dialógico que é a terapia, a gente trabalha para que o paciente possa escolher outras coisas e que não fique refém de um ciclo, né? Então, mulheres vítimas de violência, relacionamentos abusivos, álcool e outras drogas, né? Tudo aquilo que captura a pessoa, captura o desejo dela de forma que ela não consegue dar uma resposta nova, sair de um círculo de repetição, tudo isso está construído de alguma forma ali e a liberdade e a escolha estão estranguladas, né? Então, o que a gente faz? A gente precisa, nessas conversas, trabalhar com a autonomia desses pacientes, trabalhar com a noção de eu desses pacientes para que eles consigam se perceber nessas histórias
e se percebendo, eles consigam olhar para outras oportunidades, para outras possibilidades. Então, agora falando especialmente da pobreza, basta querer que a gente saia da pobreza, né? Então, a meritocracia clássica. Basta o sujeito querer que ele saia da pobreza? É claro que não. E não é isso que o Sartre está dizendo. O Sartre está dizendo que dentro de nossas possibilidades, fazemos escolhas, né? Então, como saber que o mundo é injusto, saber que eu tenho determinadas condições, determinadas limitações, são entendimentos muito úteis e importantes e críticos e políticos. Mas a questão é o que eu vou fazendo justamente dentro das minhas possibilidades. Então, a resposta para essa pergunta é não. O Sartre não é meritocrático, o existencialismo não é meritocrático, inclusive porque ele trabalha com a responsabilidade, né, com o existir com. E ele vai dizer que quando a gente escolhe pelo mundo inteiro. E que então todos temos responsabilidades na construção de um mundo melhor e de modos de vida, né? Saúde e doença são produções coletivas, o existencialismo não nega isso, só te convoca, cada um dentro das suas possibilidades, a refletir, né? Que é não só agir, mas a possibilidade de reflexão dentro dessa ação e de fato poder chamar você a uma responsabilização pela sua própria vida e pela sua própria história, porque é claro que tem coisas ruins, muito ruins, que aconteceram com você, que você não tem culpa disso, né? Nenhuma culpa disso. Seus pacientes não têm culpa disso, nenhuma culpa disso, mas a pergunta é justamente para agora. Tendo acontecido isso tudo, o que nós faremos com isso que aconteceu? E nem sempre essa resposta é uma resposta para dar uma condução perfeita, né? 100% agradável. Tem coisas que a gente vai aliviar, amenizar, né? Mas ficam ali, tem marcas profundas, né? E nós não estamos negando isso, tá certo? Um beijão em todo mundo, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Satisfação pelo clique, fake à vontade, critique, não é então só corrente. Tamo aguardando o convite.